Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Seja bem-vindo a mais um episódio do Analytics Talks. Invadindo São Paulo para uma maratona de podcast. Estamos aonde hoje, Luciano? Hoje estamos aqui nos estúdios do Deep Growth Podcast. E do 220. Exatamente. E também do Gambicast. Do Gambicast. Dos 3 podcasts do GLA, do Growth Leaders Academy. Exatamente. Um salve aí, muito thanks ao Mineiro Muito e à obrigado Tarri. pro Mineiro que proporcionou a gente gravar todos esses conteúdos que vão assistir agora. Não só esse que a gente vai gravar agora, mas Uma todos os outros. série. Uma série De podcast aqui que liberou a casa pra gente. Ele não tá cobrando nem um pouco, ele só comprou um Rolls Royce, um cheque que a gente deu, mas tá tranquilo. A gente vai falar hoje um pouquinho de planejamento, algo que é muito importante quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de tecnologia, pra qualquer área. E pra isso, não podíamos estar melhor apadrinhados do que estar com o cara que é eleito melhor especialista de planejamento pela ABCOM, tô errado? Pela Brad. Pela Brad, Associação Brasileira de Agentes Digitais. Isso aí. E o cara que manja muito, tem livros e livros aí, inclusive eu tenho lá, todos na minha estante. Kizo, muitíssimo obrigado por topar, trocar essa ideia com a gente. O prazer está agora te conhecendo pessoalmente, é né? verdade, né? É verdade, prazer é todo meu. A gente já fez um podcast juntos, mas remotamente, em épocas de isolamento, né? Total, né? Mas finalmente estamos aqui ao vivo e a cores. Pô, prazer enorme, obrigado aí pela introdução. Tamo juntos, vamos bater esse papo aí. A gente que agradece, pra mim é uma honra estar com você aqui. Luciano também, tenho certeza. Com certeza. Pra gente estar aqui hoje falando um pouquinho de planejamento. Inclusive, Kizo, a gente tem aqui a honra de te dar Não é só porque a gente está em São Paulo que a gente não vai dar brinde. Não é só porque a gente está em São Paulo que a gente não vai ok. dar presente para os nossos convidados aqui. Isso é um mimo para você ter aí. Um mimo composto de 3 coisinhas só. A camisa boa, que é a nossa camisa. A gente chama ela de a Mamba Negra do Analytics. A Mamba. Que é a nossa camisa do menos achismo mais dados. Demais. Essa aí, eu sei que você gosta pouco de dados, né? Vou gravar meus reels com essa camiseta Kizo. aqui, hein? Eita, meu Deus, esse aí eu choro, hein? Esse é o momento que eu vou zerar a vida. Mãe, valeu a pena. E o Kizo gosta pouco de dados. O Kizo é quase que a fonte inesgotável de pesquisas no mundo. Todo dia ele solta uma. É inesgotável. Eu falo pro time. O time fala assim, cara, o que você quer mais começar a fazer de dados na tua área? Eu falo assim, olha o que o Kizo tá fazendo, deixa passar uns 15 que ele fez e vamos fazer. Porque o cara tem pesquisa em todos os lugares. Kizo, obrigado por estar aqui. Assim, só pra quem não te conhece, eu pedi pra você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você. Acho que é meio difícil, né, de conhecer, principalmente passar nas livrarias, mas só pra galera da nossa audiência te conhecer. Obrigado. Eu vou mudar meu arroba, tá? Boa. Vou mudar pra @datakizo. A galera fala, né, que é tipo uma biblioteca quase de dados lá. Mesmo, cara. Muita gente fala assim, cara, eu não tô recebendo seus posts, o cara não tá me entregando, mas eu entro lá Mas porque eu sei que tem coisa boa. ver a fonte nova ver a de fonte pesquisa nova, ali. exatamente. Bom, eu sou o Rafael Kizo, sou fundador e CMO da MLabs, que é uma plataforma de gestão de mídias sociais, líder de mercado. Utilizado por nós. Utilizado, bom, muito obrigado. E também da Dashgo. Dashgo, mais recém-aquisição da MLabs, né? A gente comprou a Dashgo, que é uma ferramenta analítica um pouco mais avançada para mídias sociais e campanha. E além disso, também tem um outro negócio, que é a minha agência. Tem uma agência chamada Focus Networks. Eu não estou lá na agência oficialmente, né, no dia a dia, sou membro do conselho e sócio, eu fico mais na MLabs mesmo, né? Mas a agência continua, inclusive, opera, um dos clientes é o Google. Olha só, e outras grandes marcas, né? Que já está há mais de 21 anos aí no mercado, né? Então, toda essa história de planejamento foi essas 2 décadas aí acumuladas de experiência com campanha, com projetos web e tudo mais. E mais recentemente com a própria MLabs, né? Boa. E aí culminou nos livros, como Unbound Marketing, que foi um dos livros mais vendidos aí da Amazon, ficou aí em primeiro lugar durante 6 meses. Inclusive o livro é bonitão, porque ele é horizontal, ele é horizontal, né? Ele é horizontal. Bonitão. Tem o Marketing na Era Digital, em coautoria com a Marta Gabriel. E este ano a gente lançou juntos, novamente, o Marketing na Era Digital Trends, para falar do futuro do marketing, né? E aí a gente criou podcasts aí e tal. Então, tô nessa também de podcast agora. Tentando aproveitar um pouquinho o hype, minha fama, né? da voz e do hype. Fama de locutor, a voz de radialista, cara. Radialista total. É isso. Antes da gente começar fazendo as perguntas aqui pro Kizo, vale a pena a gente dar 2 salves aqui no Luciano. 2 salves. Primeiro salve é o Prime. O Prime é do Prime. Prime, plataforma de Digital Analytics, nosso Netflix, para você poder aprender sobre Digital Analytics, mais de 20 cursos. Um monte de professor, já tem curso de BigQuery, Firebase. Então, o link está na descrição no comentário fixado. A gente tem até curso de Social Media Data Analytics, aí, como fazer netnografia, utilizar dados ali mais demográficos para tomar decisão de produtos com a Débora Zanini, que é da Natura.
Dá uma moral pra gente lá, falou como eles utilizam essa informação. Então, ó, segundo recadinho, Coffee Mais, Métricas Boss foi cafeinizada e tem um link aqui com 20% de desconto pra você poder garantir. 20% de desconto. E o terceiro jabá aqui, como estamos em terras de Growth Leaders Academy, tem aqui também o linkzinho, ó, do Merlin. Merlin é o automação de marketing muito desenvolvido aqui pela galera de LA, que a gente, inclusive, está fazendo para sugerir para os nossos assinantes os melhores conteúdos para resolver sua dor logo de imediato. Tá? Exatamente, aqui também muito na bom. descrição. Boa. Passado o jabá. Passado o jabá time, Kiz, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a diferença de planejamento, estratégia e ação. Eu vejo, particularmente, eu vim de publicidade, hoje estou na área de dados e a gente faz muito planejamento. Inclusive, uma coisa que a gente bate muito no mercado, quando as pessoas perguntam pra gente, mas o site ainda não está no ar. Eu espero ele pro ar para fazer alguma coisa de dados? Não. Na realidade, você deveria estar pensando desde o início da estrutura, da hierarquia do teu site, como que você vai afetar. E um dos problemas que a gente vê muito é a falta disso. A falta de um planejamento que envolva também a área de dados e métricas ali em cima disso, antes mesmo da construção de um site, antes mesmo da construção de uma campanha, de uma ação. Porque muitas vezes a falta de pensar nisso vai fazer que no futuro você não consiga medir, porque você não pensou em o que você faz. Não, e até a definição do processo de evolução dessa aplicação que está subindo para a produção, né? Então a gente vê muita confusão, inclusive, no mercado sobre planejamento, estratégia e ação. Por favor, desconfunde aí a cabeça da gente. Olha, tentando fazer aqui uma metáfora com voo, né? Você não pega um avião sem saber para onde você vai. Perfeito. Né? E principalmente o piloto, né? Não entra no avião para pilotar o avião sem um plano de voo. Perfeito. Então, planejamento nada mais do que você fazer o plano de voo. Você entender em que aeronave você está entrando, quais são as condições, o contexto, para onde você quer ir, onde você quer chegar, né? Perfeito. Ou seja, tudo tem a ver com dados, porque você tem que entender a quantidade de combustível que você tem, qual é a distância e etc. para você chegar onde você quer chegar. Então, o plano de voo é isso, é o planejamento. Aí depois a gente entra de fato na estratégia, tá? Então, dentro desse planejamento, algumas coisas podem acontecer, né? Então, a gente tem que mapear as situações possíveis, né? Mapear a concorrência, mapear o que pode acontecer, criar cenários, hipóteses, né? Se acontecer a hipótese A, a gente vai para esse caminho. Se acontecer a hipótese B, a gente vai para aquele caminho. É sempre muito bom ter pelo menos 3 hipóteses, né? A otimista, o caminho normal e a pessimista. E geralmente as pessoas não fazem isso. Não fazem. E pensam só no caminho feliz. Feliz, só vou me dar bem, né? A vida é bela. Aqui, o planejamento daqui do ponto A até o ponto B vai estar tudo certo, só tem esse caminho, essa é a minha estratégia, né? E a estratégia não é isso, né? Estratégia não é você ter um único caminho. Estratégia é você saber quais são os possíveis caminhos quando alguma adversidade acontece e, obviamente, fazer com que aquilo seja feito assim, né? O mais rápido possível para você não gastar tempo à toa, né? E aí depois você vem com a parte tática mesmo de execução, que aí é saber pilotar mesmo, né? É saber ter horas de voo, ter a experiência para você entender que, puxa, aquilo que está acontecendo, aquela métrica ali, pode ser que te dê alguma hipótese, pode ser que te dê alguma informação para você mudar a rota, para você ir para a direita ou para a esquerda, né? Acelerar mais, acelerar menos. Então, por isso que todo aquele avião tem aquele painel gigante, né? Aquele monte de indicador, que ali, na verdade, é a mais parte tática, né? Perfeito. É a mais parte do controle mesmo, para você conseguir entender se você acelera ou não. Perfeito. É tipo num carro, para a gente fazer até uma analogia mais fácil, né? Quando você entra num carro, você vê aquele painel é o dashboard, né? Perfeito. Aí você tem a quilometragem do carro, velocímetro, né? Rotação, nível de combustível. Você entra no carro e sai andando com o carro? Não. Você entra no carro com um objetivo. Perfeito. Puxa, vamos traçar aqui um plano. Eu quero sair do ponto A para um ponto B. Vamos supor que a gente quer ir para um aeroporto para pegar um voo para ir para Rio de Janeiro, né? Vamos para o Rio de Janeiro. Cara, estamos em São Paulo, né? Vamos lá para o aeroporto de Guarulhos. Então, esse é o nosso primeiro caminho aqui. Então, a gente entra no carro, a gente olha o dashboard, vê as primeiras condições, os dados. Quanto combustível a gente tem nesse tanque? Precisa abastecer ou não precisa abastecer? E quais são as condições, né, de trânsito? Se eu acelerar muito, quantos quilômetros eu posso andar por litro? Se eu acelerar menos, acelerar mais, eu vou gastar mais ou menos. E a gente começa a ter os indicadores ali, né? Supondo que eu tenha esse planejamento e estou andando ali no meio do caminho, o que pode acontecer? Pode acontecer um acidente, pode furar um pneu. E se eu mapeio isso, como estratégia, já tenho ali as alternativas, por exemplo, chamar um mototáxi, né? Que seria uma forma fácil, né? Chamar o Uber, drone, sei lá, que um dia a gente vai ter. Né? Então, você tem algumas hipóteses aqui, né? Boa. Ou mesmo a hipótese de
já ter uma outra possível, comprar uma passagem flexível para você poder fazer uma transferência, tudo isso faz parte da estratégia, né? Perfeito. Então, no meio do caminho, se acontece alguma coisa, você sabe tomar uma decisão. Perfeito. Agora, as pessoas que não sabem disso, chegam no meio do caminho, começam a pensar em o que fazer. E aí começa a pensar no que é medir. Então, ali a ideia, né, é você entender, por exemplo, indicadores, né? Quantos quilômetros eu estou andando, qual é a taxa de consumo de combustível, justamente para que eu entenda que eu vou precisar de tanto de combustível. A quantidade de viagens versus conclusão da viagem, então você já tem a taxa de conversão quase. Tem um histórico. Tem um histórico. E aí conta também depois na parte tática, né? A habilidade do motorista, né? E não fazer cagada, né? Para chegar lá, né? E etc. Então, sim, essa é a parte mais interessante da gente fazer analogia, para ficar mais claro para todo mundo, né? Não, acho que foi super claro. E é muito parecido com o que a gente faz no que a gente chama de plano de mensuração, né? Acho que vale a pena você, só pra gente fazer um paralelo com isso que o Kiso falou, você contextualizar um pouquinho pra galera só em que momento esse planejamento de mensuração ele entra e rapidamente o que ele é, pra galera que ainda tá chegando agora pelo Kiso, tá chegando de alguma maneira e não conhece um plano de mensuração. Perfeito. Hoje, aqui dentro da MB, quando a gente vai trabalhar com algum cliente fazendo uma auditoria desses dados, porque a gente trabalha com alguns tipos de cliente. Então, normalmente o cliente chega já pra gente já com o carro andando. Então, a gente tem que trocar a roda do pneu do carro com ele andando. E aí, durante esse processo, a primeira coisa que a gente faz é um processo que a gente chama de auditoria. E aí, a primeira etapa dessa auditoria é a gente fazer o que a gente chama de plano de mensuração. E aí, ele consiste em 4 passos básicos que vão se subdividindo. Então, o primeiro passo é a gente definir a macroconversão, que é qual o objetivo principal daquele negócio. Microconversão, para quais as etapas que antecedem essa macroconversão. A gente tem um que a gente chama de nanointeração, que são eventos e comportamentos de interação que não geram intenção de compra diretamente. O usuário está explorando a navegação, e aí, de acordo com a necessidade do cara, a gente vai trabalhando para poder medir isso. E a gente tem a parte de documentação técnica, que é como que a gente monta tudo isso estruturado de uma maneira onde a gente vai ter uma maior precisão desses dados e que fique documentado a partir de agora tudo isso que a gente está implementando. E aí, o último passo é a gente definir quais são as tags de terceiros que a gente vai implementar. Então, a gente faz o que a gente chama de... tag de terceiro é o que a gente vai implementar de TikTok Ads. Exatamente. Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder analisar. Então, poxa, eu quero analisar aqui utilizando o Google Analytics, eu vou instalar um pixel do Facebook Ads. Então, a gente tem os quais, né? Quais são as tags que vão ser instaladas, quais são as interações de cada uma e, principalmente, você está usando o exemplo do dashboard do carro, quais são as informações personalizadas de cada interação. Então, não adianta nada eu entrar e ter um dashboard maneiro que aponte lá o meu nível de combustível, você tá quebrado, né? Você com certeza vai consumir mais do que deveria. A gente falou, né? Se você não sabe o que você quer medir, eventualmente nem teria o indicador do nível de combustível no dashboard. Isso é bizarro, porque assim, hoje a gente está passando por um momento no mercado onde todo mundo quer medir tudo. E a gente tem com ferramentas que facilitam isso, como o Google Tag Manager ou até mesmo via código, fica fácil de você fazer isso, é você querer medir todas as interações do site, como se todas as interações do site te deixassem com uma segurança de, eu tive um problema. Não, mas tá tudo preguiça, né? É muito preguiça. Aí, de novo, acho que a gente vai entrar numa seara aqui do Kiso explicar um pouquinho pra gente os steps de um bom planejamento. Acho que fica claro no que a gente falou aqui agora. Número 1, é que o planejamento não é feito durante. Durante a gente analisa o que a gente planejou. O planejamento é feito antes. Durante a gente analisa o que planejou, toma decisões ali, e no final a gente documenta o resultado disso, para que na próxima vez que a gente for planejar de novo, a gente tenha histórico de informação que a gente fez. E é um pouco do que o Kiso falou e um pouco do que você falou. O que a gente pode pegar, muitas vezes, no cenário, são sites que já estão no ar. Mas a confusão fica na cabeça da galera que estuda, da galera que está praticando analytics, métricas no momento, eu tenho que esperar o meu site ir pro ar para pensar. Não, se você projetou aquele site, é que você espera alguma coisa dele. Se você espera alguma coisa dele, você tem que medir. Eu costumo dizer, inclusive, quando a gente vai fazer esse processo de auditoria, principalmente agora com essa migração de ferramenta que a galera está tendo, sentar com os times que têm acesso ao Google Analytics, por exemplo, e dizer quais métricas você utiliza quando você vai chegar segunda-feira, você precisa extrair alguma informação do Google Analytics. E aí, quando a gente vai bater essas informações, não batem com a metade dos eventos que estão implementados. E aí, a gente já inicia esse processo. E aí, teve um cliente até recentemente que me perguntou, Luciano, mas qual seria o melhor momento de eu incluir vocês? Cara, no início, sabe? Então, tipo, quando você tiver o primeiro MVP, a gente já pode estar ali trabalhando para poder entender quais são as suas dúvidas, porque isso vão ser respondido com os eventos que a gente vai te ajudar a mensurar. Fazer o plano de métricas. Exatamente. Para que as pessoas saibam fazer isso antes de estar tudo pronto. Porque é no momento que você está desenvolvendo a aplicação que você tira as dúvidas. Né? Então, eu costumo dizer, poxa, o teu designer está fazendo uma diagramação lá ou um wireframe. Tipo,
Por que ele acha que o banner à direita vai converter mais do que o banner à esquerda? Tudo são dúvidas. Então a gente pode drivar esse plano de mensuração em cima dessas dúvidas para a gente, lá na frente, tirar essa conclusão. Olha, fulano, ó, o banner na esquerda converte mais do que na direita. Mas porque a gente mediu isso e a gente tem esse resultado. Menos X mais dados. Exatamente. E quais são os steps que de um bom planejamento? Porque a gente está falando um pouquinho aqui, mas quero montar agora, beleza? Ela entendeu que não é durante o carro andando no momento que eu vou medir. Quais são os steps ali de um bom planejamento para a galera começar a fazer? Eu vou dar a lógica que serve para planejamento de negócio, serve para planejamento de um site, de uma campanha, né? A lógica, na minha metodologia, é baseada em 5 passos, né? Primeiro é sempre o diagnóstico. Você tem que partir do princípio de analisar o macroambiente, que significa aquelas variáveis que a gente não controla. Em todos os projetos tem variáveis que a gente não controla porque alguém está fazendo alguma coisa e não é você, né? No caso de um negócio, os macros variáveis têm a ver até com política, economia, macro tendências, coisas que a gente não tem controle, mas que a gente sabe que estão lá. Que estão ali. Aí, dentro do diagnóstico, ainda tem o microambiente, que é o lugar onde a gente vai olhar a concorrência, vai olhar, inclusive, o nosso próprio público. Então, o que a concorrência está fazendo, como é que eles estão se posicionando, eventualmente, quantos conteúdos eles estão fazendo nas mídias sociais, quanto que eles estão investindo em mídia e como é que está a performance deles. E olhar para o nosso próprio público, comportamento do público. É entender o que eles estão falando, o que eles não estão falando, quais são as principais dúvidas, dores, né? Usando, de repente, sites como AlsoAsked, ou Google Trends, ou SEMrush, a gente consegue pegar algumas informações ali, né? E aí depois a gente vai para o ambiente interno. E esse ambiente interno ele funciona quando você já tem um negócio no ar. Você já tem um negócio rodando, uma marca funcionando, ou já tem um site ali no ar. Aí você olha o ambiente interno, que é olhar a própria propriedade e ver as cagadas que já foram feitas, né? Os problemas de usabilidade, entender as forças e as fraquezas também, né? Tem força também, às vezes, tem coisas boas, né? Então a gente olha lá. Espera, né? Esperamos que vezes tenha. tem pouca. Mas tem. Então, esse é o primeiro passo de diagnóstico. O segundo passo é a tal da estratégia. Né? Então, a estratégia é o segundo passo porque ele tem que se basear nesse diagnóstico. A gente tem que entender o território primeiro, né? Para poder entender por quais caminhos que a gente vai andar, né? E aí, nessa estratégia, geralmente eu olho, quando a gente olha principalmente para presença digital, eu olho 4 macro variáveis, né? A primeira variável de conteúdo em si. Quais serão os caminhos de conteúdo que a gente vai adotar em termos de editoria, frequência de conteúdo, baseado em frequência de exposição, para aumentar a lembrança de marca, intenção de compra, etc. Depois, de projetos web. Projetos web pode envolver website, pode envolver aplicativo, pode envolver uma extranet, uma intranet, serviços online como um todo, né? E aí a estratégia vai ser definida com base lá no diagnóstico. E no diagnóstico, no ambiente interno, é onde a gente entende os objetivos. Que a gente vai revalidar esses objetivos, né? E a gente vai determinar que, de repente, fazer um website novo é um caminho. Depois a gente entra na questão de mídia, né? E aí a mídia não é só mídia paga. A mídia paga, a mídia própria, a mídia ganha, né? Mídia como um todo, né? Onde a gente vai entender esse contexto que envolve influenciadores, que envolve os canais de mídia, etc, etc, né? Então, a gente tem esses 3 principais e a gente chega ali, por fim, né? Toda essa parte mais de métricas mesmo, de indicadores e tudo, onde a gente vai definir, dados objetivos lá no diagnóstico, né? Quais são os principais indicadores que a gente vai querer olhar todos os meses, todas as semanas e tudo mais. Não para relatórios, né? Eu sempre defendo assim que relatório, geralmente, é o leite derramado, né? Você está fazendo uma fotografia do passado, né? Então, a ideia não é você tirar a fotografia de um dado e entregar para o cliente. E tem muita agência e analistas de mídias sociais que fazem isso, né? Tira uma fotografia e manda por e-mail, né? A gente tem até um jargão que a gente usa, que é não seja printeiro. Porque as agências, muitas vezes, a galera pega, não conhece um Dashgo, não conhece uma plataforma dessas que facilita a vida. O que a galera faz é acessar as ferramentas, tirar print, botar no PowerPoint e enviar para o cliente 150 slides, sendo que o número final ali é um slidezinho final falando quais são os próximos passos. No final, se ele mandasse para o cliente só quais são os próximos passos, talvez resolveria a dor do cliente no final. Porque eu, particularmente, já vivenciei muito na minha vida, era a agência que mandava para mim esses slides, 150, eu olhava e falava, não vou ler isso tudo. Aí eu marcava um call. Era pior para a agência, porque ela gastou o trabalho dela vezes 3. Por tirar 150 prints dá trabalho. Não, aí normalmente é um estagiário, coitado. O que eu sempre sugiro, né, para a gente fechar esse assunto aí do relatório, é você ter, de fato, uma análise do dado, entender e criar correlações em cima dos dados, transformar dado em informação, crie hipóteses em cima das informações, do tipo, toda vez que eu faço azul,
dá mais certo, talvez que faça amarelo dá mais errado. Será que isso é realmente verdadeiro? Vamos testar aquela hipótese. Testa, gera um conhecimento. Funcionou, sabe o que fazer de novo e transforma aquilo em playbook, né? Não funcionou, você sabe o que não fazer de novo. Essa mentalidade, vamos dizer, baseada em dados, que é transformar dados em informações, informações em hipóteses, hipóteses em conhecimento, é o que você deve fazer todos os dias. Isso tem que ser o modo de operação de quem está trabalhando ali, tem que fazer todo dia. E aí no relatório você coloca aquilo que funcionou e vai ser repetido, aquilo que não funcionou e a gente vai parar de fazer, e quais são as próximas hipóteses a serem testadas. Isso para mim tem que estar no relatório. O dado em si, o cliente poderia acessar a qualquer dia, a qualquer momento, você pode dar um dashboard. Um dashboard para ele, acabou. Em tempo real. Ele não quer ver o dado em si, ele quer ver as assim, conclusões. A gente atingiu ou não atingiu o objetivo do mês. Motivo, o que a gente vai fazer. Aquele teste que a gente estava querendo fazer, o que deu, entendeu? Porque você discute em alto nível, né? É outra reunião, né? E meio que você contrata a pessoa ou a empresa, é para isso. Porque se você contrata a pessoa ou a empresa para que você olhe o dado e você ainda tenha que pensar na hipótese, você só contratou alguém que está tendo... Você pega a reunião de apresentação de relatório de 150 slides, a pessoa está lendo cada slide. Bom, você não precisaria estar aqui. Exato. Você não é um analista de dados, você é um leitor de dados. Que bom. E é muito maneiro porque o que você falou aí traz um ponto que eu bato bastante, que é utilizar as experiências que você teve para poder definir as próximas, sabe? Porque assim, principalmente, e aí trazendo um pouco da galera de Growth, pouca gente cria um banco de dados desses experimentos para poder utilizar esse banco de dados e saber, peraí, então quer dizer que essa página aqui a gente já testou, a gente teve X experimentos em cima dela, esses daqui deram certo, esses deram errado. Toda reunião de brainstorm sobre qual ação a gente vai ter que executar tinha que passar pelo início disso daí, ou pelo menos essa cultura tá ali difundida para todo mundo saber o que já foi, tinha que ser o onboarding de todo mundo, sabe? Entrar e ver tudo que a gente já testou e tudo que deu errado. E aí depois ver o que deu certo. É importante pra galera ter isso, que é a documentação. Porque hoje eu posso estar numa função Y que amanhã não vou estar. E a pessoa que entra vai olhar a documentação, tudo que foi feito. Que não foi científico, né? Growth é isso. Exato. Então a gente tem diagnóstico, tem estratégia nessas 4 áreas. Aí a gente vai para a parte tática. O que é a parte tática? De fato, criar cronogramas, predecessores. O que tem que ser feito primeiro, depois tem que ser feito tal coisa. Porque tem muita coisa que é predecessor, né? Eu preciso primeiro fazer esse copo para depois colocar água. Não tem como fazer as coisas ao contrário. E nem em paralelo, né? Eu estou construindo e colocando água. Não dá. Então tem que mapear quais são os predecessores, criar aquele cronograma, um Gantt, aí ali é a hora de pensar mais na gestão de projeto mesmo, né? Como que a gente vai executar isso, qual é a verba que a gente tem para executar isso, quais são os recursos, né? Recurso pode ser gente, pode ser terceiros, pode ser máquina, pode ser um software, e aí começa a determinar como que vamos executar aquilo que a gente planejou na estratégia. Com quais recursos, em qual tempo. Às vezes eu não tenho recurso suficiente, então o tempo vai ser mais longo. Às vezes eu não tenho dinheiro suficiente, então vai ser mais longo. E assim vai, né? Aí determinou aqui a parte tática, a gente vai para o controle. Então, o controle, que tem a ver com as partes de indicadores, né? Porque aí você vai pegar todos aqueles indicadores, vai colocar de fato num software, vai colocar na planilha, seja lá onde for, mas principalmente o controle da execução do planejamento. Então, transformar cada uma daquelas atividades em projetos. Cada um dos projetos tem que ter o seu próprio indicador de performance. O projeto em si. Qual é o indicador de performance do sucesso daquele projeto do website, daquele projeto da campanha, daquele projeto daquele aplicativo, para saber não só se ele foi concluído, mas se ele foi concluído e o principal caso de uso que foi pensado para ele deu certo. Se houve sucesso, o que é o sucesso, o que é o momento mágico de cada um daqueles projetos, né? Para você falar, foi concluído com sucesso. E obviamente, né, a maioria desses planejamentos falham porque não tem esse controle da execução. Então as pessoas passam a executar, mas não tem o controle. E aí não sabe se deu certo, aí atrasa uma coisa, atrasa outra, vira o ano, não acabou a verba. O site que era para lançar em julho, sai em novembro. Aí passou o tempo de virar o site, aí demorou tanto tempo, já tem 2 anos da outra versão, aí agora vamos ter que refazer do zero. Exatamente. Então praticamente são esses passos aqui para a gente ter um bom planejamento, né? E aí isso serve, como eu disse, para tudo. Serve para você fazer um negócio, serve para fazer um site, fazer uma campanha. Esses passos servem para tudo. Acho que nós somos exemplo disso, que hoje de manhã a gente estava num café conversando justamente sobre isso, de uma ação que a gente fez com a iniciativa de gerar leads, para que esses leads gerados a gente depois nutrisse ele numa régua de relacionamento de e-mail e que essas pessoas depois se tornassem assinantes do Prime. E a gente determinou o que nós entenderíamos como sucesso. De quantidade de leads que convertessem em Prime. A gente deixou isso rodar no nosso planejamento por 3 meses. Não funcionou.
Só que a gente entendeu que aquilo era uma ótima ação. Mas que talvez o que a gente pensou de tática e planejamento, que era para gerar pessoas para comprar a nossa plataforma, talvez não fosse a melhor maneira. Vamos reutilizar. O que a gente vai fazer agora é uma nova ação e a estratégia é deixar esse mesmo conteúdo, sem pedir nenhum tipo de lead, embedado dentro do nosso site, com outros objetivos que a gente quer agora. Porque é um curso gratuito de Google Analytics 4. Só que o que a gente estava pedindo e falando com as pessoas, a galera está num estágio muito embrionário ainda de conhecer a ferramenta, entender a ferramenta. Não somente ela quer estudar sobre isso. Deveria estar já, tá? Mas não somente quer estudar sobre isso. Então o que a gente fez agora foi pegar essa mesma ação, só que deixar dentro do nosso site. E o que a gente vai drivar agora ali é, o nosso objetivo é aumentar vídeo views no YouTube, porque isso vai estar embedado no YouTube dentro do nosso site, e aumentar as sessões do nosso site. Esse é o nosso objetivo nesse momento. Aí, de novo, a gente dá um prazo para isso, para saber se isso teve sucesso ou não. E metas estipuladas ali, né? Sim, então, só para deixar claro para a galera que, qualquer momento, a gente métricas utiliza isso para negócio, utiliza para todos os momentos, e acabou de falar como a gente usou isso para conteúdo, né? Aqui para a galera entender. E aí, Kizu, acho que tem uma parte para mim que é bem importante, e quando eu estudei muito sobre planejamento, a minha pergunta sempre ficou assim: quem deve fazer o planejamento? É o CEO? É o CMO? É o CTO? Quem faz o planejamento? Esse planejamento ele é feito por uma única pessoa que driva tudo que a empresa vai fazer. O planejamento é feito por cada uma das áreas. Hoje em dia a galera chama de tribo, squad. É separado isso? Como é que é? Quem deve fazer isso? Eu já testei vários modelos, né, ao longo dessas décadas, né? Já fiz tudo sozinho, já fiz com time, já fiz com terceiro, já fiz de todas as formas, né? E aí, nessa minha experiência, eu posso dizer aquilo que mais funcionou. Boa. Né? Funcionou ter alguém que puxa o carro, que é o líder. Que é o responsável. Né? Que é um líder, que seria praticamente a pessoa que é o gestor do projeto do planejamento, vamos dizer assim, né? Para que ele consiga orquestrar as pessoas para cumprir com certas tasks dentro do planejamento. Boa. Então, por exemplo, na minha agência, né? Então, eu sempre fui esse orquestrador, eu sempre puxava a galera e a gente dividia ali as atividades por especialidade. Então, você tinha a galera que era mais de social listening, ia fazer parte do diagnóstico usando social listening, para entender o que os concorrentes, o que as pessoas estavam falando sobre os concorrentes, o que as pessoas estavam falando sobre a marca. Então, cada um ali já tinha sua especialidade e ia trazer dados e transformando em informações para o diagnóstico. Então, gente do social listening, gente de mídia, ia analisar investimentos em mídia, analisar concorrência de mídia. E aí, cada um no seu quadrado ali, na sua especialidade, a gente fazia isso muito mais rápido e com mais competência do que alguém que nunca tinha pisado, né, em alguma daquelas áreas, ia gastar um tempo muito maior, né? Então, eu era o orquestrador. Por quê? Porque eu conseguia cruzar isso tudo depois. Perfeito. Então, as pessoas me traziam os dados de uma maneira muito mais rápida e de forma eficiente, e eu cruzava esses dados para fazer sentido no todo. Né? E essa foi a forma que deu mais certo. E aí, na parte da estratégia, a estratégia era construída, obviamente, junto com o cliente. Né? Então, o diagnóstico, nem tanto, né? Porque o cliente te dá acesso às informações, aos dados, ao admin, de tudo, né? Depois a gente entra na parte da estratégia, e aí na parte da estratégia, na metodologia do Unbound Marketing, está no livro, inclusive, a gente faz alguns workshops de cocriação com o próprio cliente, mostrando esses dados todos, para direcionar o cliente, falando, olha, a partir disso aqui, e é onde a gente quer chegar, quais são as principais ideias para a gente resolver essa equação. Né? Então, a gente fazia esse workshop de cocriação, partindo do princípio que a gente tinha ali uma planilha de ideação, a gente descia para priorização. Né? Então, a gente tinha todo um funil ali de priorização. A partir da priorização, voltava para o time pensar nas ações. E aí, cada um, na sua área de novo, pensava ali na melhor forma de conduzir aquelas ações. Mas, é claro, né? Todo mundo estava, de alguma forma, trabalhando em conjunto. Então, para o mesmo objetivo. Vamos falar de uma campanha. A campanha vai envolver criação, vai envolver mídia. Tá? Então, o time se reunia quando a gente fosse falar de uma campanha de alguma coisa, né? Então, dependendo da atividade planejada, envolvia mais pessoas ou menos pessoas, e a gente desenvolvia ali em conjunto a ideia, né? E aí, assim, a gente ia dividindo. Então, a melhor forma é quando você envolve as pessoas, primeiro pela questão delas se tornarem também responsáveis por aquilo, né? Para ter um envolvimento... Ela ser responsável pelos próprios indicadores. Ela recebe um indicador dela para ser responsável. Para que ela seja envolvida, para que não seja uma coisa top-down depois, né? Alguém que pensou esse negócio nem me consultaram, né? E aí é uma resistência natural, né? E o próprio workshop de cocriação com o cliente também tem esse objetivo. Legal. Que é para não... Porque, assim, clientes grandes, principalmente, né? Sempre assim, esses consultores, né? Que vêm de fora dizendo o que a gente tem que fazer. E quando a gente envolve eles...
todo mundo envolvido dando ideia, não, isso partiu da gente. Então, isso tem que ser feito porque a gente que deu, inclusive, essa ideia. O ideal, inclusive, é que eles achem mesmo que todas as ideias são dadas por ele. Porque o bom planejador é isso. O bom planejador, ele não vai dar a ideia, ele vai extrair tudo que já está meio ali desorganizado, né? E vai organizar aquilo no modelo que faça sentido dentro do contexto atual, na dinâmica do ambiente digital, né? A gente utiliza muito aqui na Métricas a metodologia de OKRs. Aqui. Então, a gente pensa nas nossas metas, ali a gente define os KRs, vamos dizer assim, que vão medir isso em conjunto, que são as coisas que vão medir o nosso objetivo, e depois, na realidade, quem pensa nas iniciativas para conquistar isso são os líderes e seus times. A gente tenta fazer dessa forma, né? Então, por exemplo, a gente estava brincando aqui do e-book, a gente tem uma meta para o time de conteúdo, que é a quantidade de acesso e também crescer o nosso YouTube. Se aquela ação que foi feita para o outro time, que é o time de ensino, não deu certo, a gente pode pegar aquela ação que já está executada, o trabalho é menor, e tentar testar ela em outro cenário. Mas a iniciativa é pensada pelo time e pela sua própria equipe ali, para que eles que sejam responsáveis por conquistar aquilo, né? Que exatamente. Vamos dizer assim, dá uma sensação de pertencimento àquela... Quando ele vai lá e a gente faz questão disso, é ele que lê. Isso. Sabe? Não é uma reunião onde quem... cada um apresenta as suas iniciativas. Cada um apresenta e acima de tudo, ele que mostra o ponteiro mexer. Então, é ele que lê o KPI dele e é ele que lê, ó, saiu de tanto para tanto. Não saiu de tanto para tanto. Então, traz mais responsabilidade pro cara. O modelo de OKR que funciona bem é quando você tem 40% bottom-up, 60% top-down. Então, assim, a empresa, obviamente, tem seus direcionamentos, né? Ó, precisamos fazer isso. Mas 40% tem que ser criado pelas próprias pessoas. Ó, o que você acha que é o seu OKR, os seus OKRs nessas áreas aqui? É isso aí. Justamente para que haja comprometimento. Comprometimento, né? Para a pessoa saber, eu tenho que conquistar aquilo, né? Exatamente. Correr atrás, cara. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque deixa o cara... tem dado super certo. E, inclusive, a gente também tem dentro dessa estrutura os nossos próprios. Que a galera sabe também. E a galera sabe e a gente mostra lá que quando o ponteiro mexeu, quando não. Então, isso traz... e coloca todo mundo na mesma mesa, sabe? Então, fica muito maneiro, assim. E Kizo, a gente tá falando aqui, então, só pra galera, né, a gente reunir, a gente falou um pouco do paralelo, do que é o planejamento normal e até como a gente adapta esse planejamento à nossa área de métricas de mensuração. A gente falou um pouco da importância e deixar claro pra galera que é muito importante que o planejamento, ele contemple o início dessa ação, o início dessa campanha, o início desse site, o início desse aplicativo e que contemple ali também a parte do plano de mensuração que você explicou. E agora, que ferramentas, assim, podem auxiliar as pessoas a montar o planejamento? Não estou nem falando de métricas, medir, não, mas montar o planejamento. Tem gente que usa o Trello, tem gente que usa o Asana, tem gente que usa o Monday, tem gente que usa Excel. Que ferramentas você sabe, usa ou recomenda que as pessoas possam utilizar que auxilie, assim, no planejamento delas? Quando a gente entende essa lógica toda que a gente está falando, né? Você vai decidir melhor por qual ferramenta, né? Perfeito. Porque geralmente as pessoas decidem a ferramenta antes de saber o que fazer, e aí culpa a ferramenta. A galera é muito fangirl, fanboy de ferramenta, né? Exatamente. A galera fala, não, só uso o Trello. Mas calma, você já viu outra. Exatamente. Qual o seu propósito para escolher, né? Não, tem a galera que fala que, pô, vocês usam Trello até hoje? Tipo, a gente tá 9 anos usando o Trello. Até hoje? Não, vocês ainda usam Excel? A gente usa o Trello há 9 anos e, cara, tá rodando, cara. Olha, eu já usei muita coisa, mas... Pensando principalmente nas etapas finais, tá? Vou começar de trás para frente. Por favor. Né? Nas etapas finais, quando a gente fala de controle, priorização de projetos, né? Nessa etapa de planejamento, a gente tem aquela priorização. Airtable, para mim, é uma das melhores ferramentas porque ele consegue criar agrupamentos por diversos tipos de dimensões. Então, você pode criar dimensões, por exemplo, na fase de priorização, no funil de priorização de ideias, né? Uma das melhores formas de usar, uma das metodologias, né, chamada Stage Gate, que é de gestão de inovação. Então, a gente tem 3, basicamente, gates, né, que são portões de filtro. Né? Então, você vai filtrar por, sei lá, quanto custa para fazer essa ideia e qual é o tempo para fazer essa ideia. E é natural que você vai priorizar aquilo que custa menos e é mais rápido. Né? Aí você tem um gate. Aí você tem outro gate que é relacionado ao impacto daquilo. Tipo, aquilo tem um impacto incremental ou disruptivo no negócio, né? Então, você tem gates. Você pode criar os seus gates todos, não precisa seguir essa metodologia, né? Mas o fato é que quando a gente vai priorizar, você quer cruzar isso. Olha, eu quero ideias que sejam disruptivas, baratas e rápidas. E aí o próprio sistema já agrupa as ideias que têm aquelas características, né? Então, você pode fazer uso do Airtable para isso. O Airtable é quase que uma planilha
mais inteligente, vamos dizer 2.0. Mais inteligente, que facilita aí sem você precisar saber macros e criar uma programação dentro do Excel, né, para fazer o negócio acontecer. E dá para incluir várias outras coisas, integrado com várias outras coisas, né? Então, isso para a parte de priorização. Legal. Cara, aí na parte de gestão de projetos, né? Hoje, a gente tem usado, por exemplo, dentro da própria MLabs, o Notion. Né? A gente tem usado muito o Notion. A gente usa para documentação, principalmente. Para documentação e gestão de projeto, colocar as tasks lá e as pessoas realmente fazerem isso. Obviamente que cada área tem as suas particularidades, né? Então, para área de programação tal, tem suas ferramentas lá de planejamento e tal, né? Mas eu digo assim, de forma macro, né? A gente usa poucas ferramentas, porque o que a gente mais tem mesmo, assim, que tem em mente, né? São as prioridades e o roadmap daquilo que tem que ser feito, né? Então, para planejar em si, a parte documental, cara, pode ser num PowerPoint. Você pode colocar tudo ali dentro do PowerPoint, dentro do Word, né? E, geralmente a gente usa mais PowerPoint, mais apresentação mesmo, porque facilita a apresentação. Eu montei o planejamento... Quando eu montei o planejamento da Métricas Boss Prime, para esse ano eu montei no Canva. Eu abri o Canva e falei, ó, aqui tá o mês, aqui tá exatamente o que a gente vai fazer em cada mês, aqui é janeiro a dezembro. Eu uso o Miro. Download de PDF. Eu uso o Miro, por exemplo. Eu ia citar isso, né? Em uma das etapas, que é na hora da estratégia, a gente usa muito o Miro. Por conta dos boards que a gente pode criar lá dentro, né? A gente cria vários boards, várias matrizes, a gente usa algumas matrizes dentro da nossa metodologia lá. Então tá tudo meio que pronto, a gente já construiu as matrizes. Então já dá pra gente colocar lá, colocar os post-its, né? E tudo, né? Virtualmente, então funciona. E ele é colaborativo. Então essa parte da vantagem de usar o Miro, né? Você pode estar trabalhando remotamente com times em qualquer lugar, todo mundo trabalhando junto naquele diagnóstico, naquela ideia. A gente sempre levanta essa bola da ferramenta, em maioria dos nossos episódios, justamente para dar porrada na galera. Porque a galera, eles ficam desesperados. Que ferramenta o Kiso usa? Cara, eu sei que, logicamente, o Kiso tem uma autoridade e a ferramenta que ele falar, com certeza vai chamar a sua atenção. Mas é menos sobre ferramenta e mais sobre por que usar a ferramenta e qual ferramenta te traz o propósito. Por isso que é só recordar para a galera que a gente tem um episódio aqui, que é como escolher a ferramenta de marketing digital. Na realidade, a gente, Métricas Boss, tem nossas formas de pensar em escolher ferramenta e a gente só trouxe para a galera nossa maneira de pensar. Então, a gente olha a documentação, a gente olha a mão de obra, a gente olha a comunidade, a gente olha algumas informações para isso. Então, por exemplo, por que a gente escolheu MLabs? Porque a gente sabe que é fácil suporte, a gente sabe que é fácil mão de obra, a gente sabe que tem comunidade, a gente sabe que tem documentação vasta e explícita por aí. Então, existem critérios que a gente avalia para definir uma ferramenta, seja de social, seja de mensuração, seja de planejamento, seja de negócio. Mas ferramenta, né? Lembra dos passos que eu falei do planejamento, né? Tem um conjunto de ferramentas por passo, né? Então, no diagnóstico, você pode usar SEMrush, AlsoAsk, Google Trends, você pode usar até mesmo o explorar do TikTok para entender o que é trend lá. Boa. Então, sim, você pode usar uma série de ferramentas para entender o que as pessoas estão falando sobre um assunto. Usar uma ferramenta de social listening também, né? Tem várias por aí. Na área de estratégia, o Miro é uma das principais, porque ele tem várias matrizes assim, lá já prontas, né? De marketing e tudo mais. Você só copia e cola e já sai fazendo alguma coisa. Depois, na parte toda de tática, de priorização, então você tem algumas ferramentas que te ajudam a montar um gráfico de Gantt. Aí você tem desde Project da Microsoft, aí você tem Asana, aí você tem outros, o próprio Airtable ali dentro dessa parte tática, né? Aí você vai lá para a parte de controle. Aí no controle, aí você tem várias ferramentas analíticas mesmo de controle e tem algumas ferramentas, né, que ajudam você a montar mesmo os KPIs, até mesmo o OKR, né? Ferramentas online para isso, né? E a gente usa algumas delas lá. Mas a própria MLabs, a própria Dashgo também é usada lá no diagnóstico para a gente entender o que está sendo feito pela própria empresa, né? Então a gente pluga ali para ele puxar os dados para a gente entender e também lá na parte final, na hora do controle. Legal. Kiso, a gente tem batido muito aqui, esse é um podcast a gente chama Analytics Talks, né? A gente tenta trazer métricas em tudo, né? E tenta trazer a parte de dados em tudo. Esse é o nosso intuito. Então a gente já teve episódio aqui de Data Driven Content. Então como é que a gente produz um conteúdo orientado a dados? Então, utilização de dados em tudo, porque a galera tem uma mística, né? E eu sei que o mercado fala muito de matemática, o mercado fala muito de matemática, mas eu ainda sou da opinião que a vida veio para dar poder da matemática e da tecnologia para fazer com que eu gaste meu tempo pensando em como eu executo e as ferramentas me deixem com as coisas mais prontas. Então, eu estimo que cada vez menos
a gente vai ter pessoas que consomem dados, pessoas que consomem informação, tendo que pensar em outras coisas, como a implementação disso e tal. Eu acredito que as ferramentas cada vez mais vão ser mais simples. A gente estava conversando em off aqui, você está falando da Shigu. Eu não quero que o cara pense no relatório. Eu vou falar assim, relatório pronto, já adiantei sua vida aqui. Cada vez mais as ferramentas vão ser assim. Só que a gente bate nessa tecla, mas por conta disso, a gente fala muito da ferramenta principal aí de mensuração de sites do Google, que é o Google Analytics em si. A gente bate muito nessa tecla de falar, não porque a gente é fanboy da ferramenta, ou defensor, ou que alguma coisa seja patrocinada pelo Google. É porque a ferramenta é mais utilizada no mercado, então a gente tem que falar um pouco deles aqui. E houve uma mudança no mercado bem forte. O Google ele tinha lá a versão dele, que era o Google Analytics Universal, que era baseado em Page View, era baseado em outras coisas, e a gente teve o GA4, que era 100% baseado em eventos e tal. E a gente percebeu um choque da comunidade de marketing, principalmente que utiliza a informação, desesperada. E aí, a gente tem falado muito que o GA4 ele veio matar com a preguiça. Porque antes as pessoas elas não queriam pensar naquilo que elas queriam medir, porque também tinha um ônus que o Google Analytics anterior dava, que era 80% dos relatórios virem prontos. Então, por que a pessoa vai pensar se ela instalou isso aqui e já está com 80% das informações ali coletadas? Só que o GA4 vem mudando tudo. Se você não pensa no que você quer medir, você só tem 6 informações coletadas ali. Dei-se a contextualização macro aqui e uma volta absurda para fazer a seguinte pergunta para você. Em que momento você acredita e quem você acredita que deveria fazer a importância de parar um momento e planejar aquilo que você quer medir e a importância de medir isso? A gente fala muito aqui da metodologia dos 5 porquês. Então, tudo que você tem que medir, tem que responder 5 porquês. Se não responde 5 porquês, significa que não, possivelmente você está medindo alguma coisa que não vai usar. E aí, se você não vai usar, você só está gerando ansiedade para você e para todo mundo de tentar justificar aquela métrica mensurada ali. Então, eu queria trazer para você essa ótica. De que momento a gente deve parar para pensar naquilo que a gente quer medir e a importância disso? Eu acho que tem um pouco da relação com growth, né? Legal. Em vez da gente ter lá o analista de growth ele é muito mais parte da cultura e todo mundo tem que pensar em growth, porque o growth é para crescer o negócio, todo mundo tem que pensar em crescer o negócio, né? E para mim, né, e obviamente a gente é mais suspeito porque a gente gosta disso, né? Ter mentalidade baseada em dados também tem que fazer parte da cultura. Não pode ser apenas um único papel dentro do time que vai fazer as análises, que vai cruzar os dados, que vai pegar o dado de todo mundo, que vai ficar cobrando todo mundo de fazer o dado. Quando a gente tem a mentalidade baseada em dados, a gente tem essa mentalidade também voltada para growth. Aquela coisa que a gente falou, né? O que está sendo feito que funcionou, o que não funcionou, o que a gente vai testar. Isso tem que ser em todas as áreas. Perfeito. E no momento que você tenha que responder essas 3 perguntas, você precisa saber o que você está analisando, precisa projetar ou preparar o dado, né, para poder analisar aquilo, fazer o teste científico e tudo mais. Aí todas as áreas têm que fazer esses testes, né, de hipótese. Por isso que a gente falou do banco, né, de testes e ser um processo científico, porque todo mundo tem que estar testando alguma coisa, né? Obviamente que todo mundo pode estar testando em conjunto uma coisa só maior, mas eventualmente cada área está fazendo seus próprios testes, né? Perfeito. Então, growth e para mim, e dados, análise e tal, tá muito junto, assim, é carne e unha, não tem como uma coisa viver sem a outra, né? Então, não é um papel para mim. Para mim, tem que ser muito... Pode ter um papel do tipo assim, é o cara que manja muito disso e que vai ajudar a disseminar essa cultura. Perfeito. Mas não para ele ser o único responsável por pensar no dado, analisar o dado. Obviamente que você pode ter alguém mais tecnicamente capacitado para operar o Google Analytics, para operar, né, o Google Tag Manager, para operar alguma coisa, porque ferramental é um negócio que tem. Às vezes você tem que fazer o curso, você tem que entender como é que opera a ferramenta, né? E na MLabs a gente tem alguém que sabe muito bem da ferramenta em si e, obviamente, da teoria por trás de como opera aquilo, né? Então a gente tem essa pessoa, mas muito mais para dar apoio, né, do que para ser o responsável. É isso. Então, assim, ele não sabe o que mensurar, ele sabe como operar a ferramenta, ele vai perguntar para você, o que você quer, qual é o seu objetivo, o que você quer testar, e aí com base nisso ele vai tentar configurar a ferramenta da melhor forma possível. Bom, a gente falou, né, Luciano, de alguns episódios anteriores, a gente gravou com o pessoal do Grupo Primo, da área de dados do Grupo Primo, e a gente também, eu sempre ressalto esse podcast que foi muito bom, que são 2 podcasts, na verdade, o de Digital Analytics da XP com o Ronaldo, que foi muito legal também, com a área de dados da XP, e o outro com a área de dados Americanas, né, da Americanas Shoptime, Submarino, que justamente se você une os 3 podcasts, o Grupo Primo da XP e da Americanas, você entende exatamente o que o Kiso falou. E ali é a exemplificação na prática disso. Que existe uma área de Digital Analytics que ela está responsável por entender as ferramentas e conhecê-las, mas tem que ter uma capacidade de negócio, que é para conversar com o analista de negócio, entender o que essa pessoa quer,
para traduzir isso para a ferramenta mensurar e garantir buscar outras oportunidades. Às vezes o cara minerando os dados, ele consegue achar não uma brecha, mas ele consegue achar algum insight que o cara de negócio não sabe. Se esse cara não tem uma soft skill para esse caso de negócio, ele não consegue encontrar essa oportunidade. Então a gente tem batido muito na tecla que, não, você de digital analyst, não, você não tem que saber só a ferramenta. Uma coisa que você tem que saber, inclusive, é fazer perguntas. Você tem que ter um pensamento analítico. Você, inclusive, tem que ser uma pessoa que tenha boa oratória. Porque se eu não entendi o que o Kiso me pediu, eu vou mensurar uma parada totalmente errada, o Kiso vai ficar revoltado, só que o negócio perdeu dinheiro, perdeu tempo, o dado não volta. Eu não consigo coletar de novo. Né? Eu coleto no momento que executa para frente. Então isso é muito importante. E acho que o que o Kiso falou reverbera mais ainda do que a gente vem falando. E também tem esses exemplos aqui para a galera consultar de volta. Aqui que acho que vale muito a pena. O que mais une, inclusive, quando a gente fala de leads, né? Exato. Porque assim, puxa, leads, quem tá ali na ponta captando leads? Geralmente é marketing que tá fazendo uma campanha, tá fazendo Google Ads e tal, tá captando leads, ou tá fazendo inbound marketing, etc. Mas quando aquele lead se torna de fato um lead, né? Porque depende de cada um o que é um lead, né? Na MLabs é alguém que entrou e testou a MLabs. Isso pra gente é um lead. Perfeito. Enquanto ele não conectou um Instagram, um Facebook e tal, pra gente não é um lead. Ele se cadastrou, mas ele não, é um cadastro, não é um lead. O lead pra gente é um fator de qualificação. Virou um lead. Converteu ou não converteu, tem a ver com produto, tem a ver com time de vendas, tem a ver com suporte, não tem a ver só com processo de captação, porque às vezes é muito fácil culpar. Fala, o lead veio frio, né, galera? Frio, ou você, isso é o tempo todo. Tá vindo um monte de gente nada a ver, etc, né? Não, mas às vezes não tá convertendo porque o produto deu um problema lá no onboarding, ou porque na hora que o suporte precisou, né, não rolou, ou porque o time de vendas não atuou em cima. Perfeito. Aí todo mundo tem que estar preocupado em analisar os porquês. Os porquês. E aí a gente tem sempre os dados, a gente usa o Power BI nesse caso. Perfeito. Aí todo mundo tem acesso aos mesmos dados todas as áreas. Estão vendo os mesmos dados, da onde que vê a origem daquilo, como é que está a taxa de conversão, etc, etc. Porque todo mundo formula suas hipóteses para começar a fazer novos testes, entendeu? Perfeito. Cara, eu te acompanho muito na rede social, a gente falou um pouco aqui antes, né? E a gente tem um clube do livro da Métricas, que a gente está lendo nesse momento que a gente grava aqui, o livro Factfulness. Não sei se eu vou falar. Não. Esse livro é um livro que um sueco, né, já até faleceu, ele fala sobre você ser um chato baseado em fatos. Então eu esqueci o jargão do livro, mas é como se você fosse horrivelmente baseado em fatos. Então, todos os momentos ele traz fatos. Ele, por exemplo, todo mundo diz que o mundo tá piorando. Mas será que tá mesmo? Deixa eu trazer o histórico do mundo. O que é o mundo tá piorando para você? Mortalidade infantil? Taxa de mortalidade por doenças que já tem vacina? Então, deixa eu trazer o histórico. Na realidade, tá melhor então o mundo. Para de falar que o mundo tá pior, porque baseado em fatos, o mundo tá melhor, né? Esse livro fala muito disso. E para mim, você é um cara muito factfulness. Você é um cara muito baseado em fatos. O tempo todo a gente falou aqui, até você brincou no início, falou de data Kiso, né? Brincando um pouquinho, que você faz muito sobre isso. Só que, contrapondo isso, quando a gente fala com um profissional de marketing, parece que a galera tem um medo de métricas, de dados, de tomar decisão baseada nesses fatos, nessas informações. Absurdo. A galera acha que é uma coisa de outro mundo. A galera acha que é matemática, é ciência e que não tem condição de fazer. Eu queria que você trouxesse aqui um momento oportuno pra gente falar um pouquinho qual a importância. Falar importância pra mim, inclusive é meio dói o peito, né? Mas pra galera ouvir aqui um pouquinho, a importância de um profissional de marketing entender sobre métricas, dados e afins. A maioria dos profissionais de humanas, tá? De humanas. Eu sou de humanas. Então, a maioria dos profissionais de humanas, mas eu também me formei por de propaganda, mas calma lá. Mas o fato é... Até por isso eu posso falar. Né? Porque a maioria não decidiu fazer humanas, decidiu fugir de exato. Perfeito. Não é isso? Assim, não, é isso mesmo. Não é? Assim, não é eu vou fazer humanas para não ter que fazer conta. Exatamente. Aí cai lá em publicidade, cai em jornalismo, cai em administração, né, etc. Né? Boa. Mas não adianta, né, galerinha? Porque agora não tem mais como fugir disso, né? O fato é que é arte e ciência, né? Perfeito. Então as duas coisas andam juntas. Perfeito. E acho que vocês até fizeram um podcast sobre isso, né? De criação baseada em dados. Perfeito. Porque é isso, porque não é só sobre o que é mais conceitualmente bonito, o que é mais bonito, inclusive. Perfeito. Porque, invariavelmente, o mais bonito não vende. Então, assim, quando você vai ver os dados, né?
você vai ver que aquilo que é mais feio, cara. A landing page que parece um scan. Você acabou de contextualizar. Por isso que todo criativo que tem o Luciano converte mais. Entendi. Pronto, achou. Achei a explicação, entendi. Então, assim, né? Na verdade, né? Faz parte do jogo a gente se basear em dados. Mas a ideia é de se basear em dados, não para usar o dado cru e nu, porque tem muito também, né? Viés cognitivo, né? Então, assim, o fato é, a gente não pode analisar o dado, a gente tem que transformar dado em informação. Informação, perfeito. E essa, vamos dizer, esse processo tem a ver com a sua bagagem e repertório. Perfeito. Então, com o seu conhecimento, né? Com a sua experiência. Então, quando você olha para aquilo lá e você tem uma bagagem de repertório, você consegue chegar a uma informação que talvez ninguém consiga chegar na mesma correlação, né? E tem muitas correlações espúrias também, né? Tipo assim, as pessoas criam correlações... Deixa um site maravilhoso, pessoal. As pessoas criam correlações que não fazem sentido. Não faz nenhum. sentido. Todas as vezes que mulheres grávidas, né, têm filho em agosto, a gente converte mais. Tipo isso. Toda vez que sai um filme do Nicolas Cage, aumenta a morte por afogamento. Já faz o menor sentido. Exatamente. Mas isso... É o fato do engajamento que a gente vê. Eu vejo muitas das correlações espúrias. Toda vez que acontece tal coisa, o engajamento cai, o engajamento sobe. Não tem, velho. Isso é muito legal. A gente fez um podcast aqui que é o Como Contar História com Dados. Justamente por isso, né? Por exemplo, eu não sou profissional de social. Então, se eu tenho uma pessoa de social media que chega pra mim e fala, não, a gente tá mal porque a gente tomou um shadow ban. Você não tem que falar pra mim shadow ban. Você vai falar entre você e seu time. Você tem que falar assim, a gente tomou uma penalização do algoritmo. É isso. Que eu vou entender, qualquer ser humaninho vai entender. Acho que é um pouco disso. É você saber transformar isso em algo útil para qualquer ser humano, que é o seu espectador entender aquilo que você está falando, né? Acho que é um pouco disso. Traduzir isso aí, né? Mas essa é a grande importância, né? Acho que qualquer profissional do futuro, ou qualquer profissional que queira, de fato, ser um bom profissional, tem que estar aberto, né? A se basear em dados, porque isso não é mais algo restrito a alguém de exatas, né? Todo já foi mundo, diferencial, todas as né? áreas... Médicos, né? Engenheiros ou jornalistas, todo mundo, até o jornalista para pautar alguma coisa, tem que ser baseado em dados. Tem que olhar o que está nas Trend Topics lá, tem que ver o que a galera tá vendo. Boa. Kiso, eu vou te fazer uma pergunta, mas você vai ter que pensar um pouquinho para te dar um recado aqui. Pergunta que eu vou fazer para você é: quais são os erros ao elaborar um planejamento que todo mundo deve tomar cuidado ou evitar? Quando você pensa aí, a gente vai dar um recadinho muito rápido aqui, Luciano. Vamos. Luciano, a gente fez essa pergunta para audiência aqui agora. Rafael Kiso tá falando aqui com a gente de planejamento. É absurdo, né? Dando uma aula. É absurdo vocês não pagarem por isso. Dando uma aula absurda sobre essa. Não cobrou nada pra gente aqui. Tá aqui pra ajudar o mercado, igual a gente ajuda. Qual o mínimo que a galera tem que fazer? Cara, se você não entrar no Spotify agora, pausar e dar 5 estrelas nesse episódio, eu não vou te entender. Eu também não entendo. Beleza? Eu não vou te entender. E acho que, além disso, você tem a oportunidade única aqui de pegar esse podcast, tá falando de planejamento, e mandar na tua empresa. Como eu falei pra eles, os cortes dos podcasts é a melhor forma de você gerar indiretas pro seu chefe. Você pega os cortes e posta no Stories. Você acredita que na tua empresa tem espaço para evoluir na área de planejamento? Você acha que a galera tá dando mole? Assim, pessoal, ouvi um podcast que achei incrível, hein? Vale a pena todo mundo ouvir. Lança pra galera, deixa a galera ouvir. Pode ser que alguém se doe e fala, nossa, é real, a gente não tá fazendo isso. O Kiso falou lá dos 5 passos e a gente não faz nenhum. Meu Deus, pode ser que você evolua tua empresa. Então o mínimo que a gente espera aqui são 5 estrelinhas aqui. 5 passos, 5 estrelas. É uma estrela pra cada passo. Dá essa moral pra gente aí de volta. Então vamos voltar aqui, Kiso, só pra dar uma sacaneada na galera, porque, porra, brincadeira, né? Fala pra gente aí, quais são esses erros aí que a galera comete e talvez possa evitar. Assim, eu vejo muito erro baseado em cópia de estratégia. Nossa. Né? Então, a gente fala de planejamento, né? Tudo. Primeiro erro é tentar copiar o que alguém está fazendo. Falou tudo. Porque, assim, estratégia ela é individual para cada empresa. Né? Cada empresa tem as suas variáveis, então não tem como você copiar. Você pode usar como um benchmark, como um estudo de caso e tal, mas não dá para copiar, né? Não é uma fórmula. Perfeito. Esse é o ponto, né? Apesar das fórmulas por aí. Né? O fato da fórmula, ela funciona até certo ponto. Esse é o ponto, assim, né? Ela funciona até certo ponto, porque ela funciona para quem não tem nada, para quem é básico, para quem não entende nada. E ela funciona até certo ponto justamente porque aquela pessoa não entende a lógica, ela copiou uma fórmula. E na hora que as variáveis começam a mudar, né? O ambiente começa a mudar, ela não fica perdida, ela não sabe o que fazer.
fala, não está funcionando mais, mas você não entende a lógica para fazer as mudanças, né? Então, copiar a estratégia não funciona. Segundo erro, assim, que é muito importante, né? É você se basear apenas naquilo que você quer enquanto negócio e não em o que o cliente quer, né? Então, assim, vários planejamentos ao longo da minha carreira que eu montei com empresas, né? Sempre vem, não, que a gente quer isso, que a gente quer aquilo, que a gente quer chegar lá, que etc, etc, etc. Eu falei assim, tá, mas em algum momento vocês perguntaram para o cliente o que o cliente quer? E aí nunca há essa pergunta, né? Uhum. E quando a gente faz o diagnóstico, lá naquela parte 2 do diagnóstico, que é do ambiente, do microambiente, a gente usa o mapa da empatia. Então, o mapa da empatia é justamente ir até os melhores clientes. Então, a gente pega para negócio já existente, né? A gente faz um corte dos melhores clientes. Bom, você tem 100 clientes, mas quem são os melhores clientes? Para você, o melhor cliente é aquele que tem um lifetime value maior, aquele que tem uma taxa de cancelamento menor, ou aquele que dá menos trabalho, depende do negócio, né? Então, me dá aí um corte de quem são os melhores clientes, que tem o perfil ideal de cliente. Vamos conversar com eles porque a gente quer mais clientes como eles. Pô. Não pegando todo mundo como cliente e tentando replicar aquilo. Não, vamos tentar achar as características em comum, as dores, necessidades, desejos, o que eles pensam, sentem, o que eles fazem, na base dos melhores clientes. E a gente monta o mapa de empatia. A partir do mapa de empatia, muda muito a parte de estratégia, etc. Né? Então, sempre o cliente ele já vem igual como um site, como uma campanha. Né? Perfeito. Invariavelmente, o cliente ele não vem para te contratar como especialista. Ele já vem te dizendo o que você tem que fazer. Perfeito. Cara, eu quero isso, eu quero um site assim. É um executor, né? Tá, mas talvez nem é um site que você precisa, entendeu? Esse é o fato. Quando você faz o mapa da empatia, você fala, cara, nem era um site que você precisava. O seu cliente está precisando mais disso. Né? É assim que a gente resolve. Então, esses são os principais erros, na minha opinião. Tem vários outros pequenos, mas esses são os macros aí que, a partir disso, você consegue já fazer um bom negócio. Aulas. não só aulas, como ele foi falando, eu fui conectando com coisa que a gente já errou e aprendeu nesse tempo todo aí que a gente tá nessa onda. Aulas, Luciano? Aulas. Tá não tem como ter saído daqui sem aprender sobre planejamento. Não tem como. Se ele desse mais uma dica de erro, eu ia pausar ele agora. Não dá mais não, agora eles vão ter que pagar. Tá entregando tudo, mínimo tem que ler o livro. Kiso, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Uma honra ter você no nosso podcast, de verdade. Acho que era inadmissível a gente chegar aos 100 sem ter um episódio com você aqui dentro. Era inadmissível. Pra mim é uma honra, sou teu fã, assumo isso. Sempre falo publicamente isso. Acho que você é um dos caras que mais fala abertamente de marketing digital sem essas guruzices aí por trás, o que é difícil hoje no mercado, né? Obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Valeu demais. Obrigado a vocês pela oportunidade aqui. Tamo juntos. @rkiso no Instagram. Não é data tá? Só pra deixar claro, meu @é @rkiso. Tamo junto, valeu. Muito obrigado, Kiso. Luciano, valeu, prazerzaço. Lembrando que no link na descrição vai estar pro Prime, para você poder contratar. E vai ter as redes sociais também do Kiso. MLabs também. MLabs e o GLA que tá. Isso, GLA, tudo isso na descrição aqui para você conhecer mais. Não esqueça de dar 5 estrelas pra gente aqui no Spotify. Se tá assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E manda isso para aquele seu amigo ou mais gente que tá passando por essa dor e quer estudar, quer aprender e evoluir mais sobre planejamento, porque essa aula do Kiso aqui foi uma verdadeira aula que deveria ser cobrada. Para os ouvintes ou para quem tá assistindo o podcast de vocês, a gente pode fazer um negócio de DashGo especial. Olha aí. Eu gosto assim. Exclusivamente aí para audiência de vocês. Olha aí, então vai estar aqui também. Pronto, a moral aí. Só para quem ouviu até o final. Olha aí. Bom demais. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Valeu!